E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 22. Na semana passada, nós estávamos falando um pouco sobre as três glórias de Jesus no Novo Testamento como o pastor. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, conforme João capítulo 10. Ele também é o grande pastor que, conforme Hebreus 13, está nos aperfeiçoando em todo o bem para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele. E ele é o supremo pastor, que, segundo 1 Pedro, capítulo 5, é aquele que logo se manifestará para nos dar, ou de quem receberemos a coroa de glória que nunca se murcha. Então, nós traçamos esse paralelo no domingo passado, falando um pouco do Salmo 23, e mostrando como o Salmo 23, então, fala do grande pastor que está nos aperfeiçoando. Mas hoje nós vamos falar brevemente sobre o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, no Salmo 22, e o supremo pastor que trata de glória. E esse é o Salmo 24. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Salmo 22 e o Salmo 24, amém? O Salmo 22 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite, e eu não tenho sossego. Contudo, tu és santo, ou tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, vergonha dos homens e desprezado do povo. Amém? Salmo 22 foi escrito mais ou menos 1000 anos antes do grito de Cristo, propriamente dito, na cruz do Calvário. O Espírito Santo já estava inspirando Davi a escrever esse salmo sobre os sofrimentos de Cristo. Alguns estudiosos creem, irmãos, que Jesus recitou não só esse versículo do Salmo 22, mas que ele teria recitado até mesmo todo o Salmo 22 nas horas que ele passou em agonia, pendurado naquela cruz. Quem estava ali? O Filho de Deus sob os olhares do Pai. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que Jesus foi desamparado? Porque ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É como o salmo se abre. Deus meu, por que me desamparaste? Deus pode desamparar os seus inimigos, Deus pode desamparar pecadores, mas esse não era o caso daquele Filho de Deus, ou do Filho de Deus que estava na cruz. Ninguém como ele merecia ser amparado pelo Pai. Aliás, a vida do nosso Senhor inteira foi firmada nessa coluna. Não importa quem me desampare, não importa quem me traia, não importa quem me abandone, o Pai está comigo. Em João capítulo 8, versículo 29, o Senhor diz, quando está todo mundo xingando ele, dizendo que ele é endemoniado, ele diz: o Pai que me enviou não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, não importa se Judas, o seu amigo íntimo, tinha o traído, se os seus discípulos o tinham abandonado, mas o Pai sempre estava com ele. Mas agora, irmãos, no alto da cruz, ele dá esse gemido horrível: Deus meu, por que me desamparaste? Por que essa resposta ficou sem clamor? E a resposta, por que esse clamor ficou sem resposta? E a resposta a isso está no próprio versículo 2, quando diz assim, versículo 3, quando diz: tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Por que o filho foi desamparado? Porque o pai é santo. E naquele momento em que Jesus estava na cruz, irmãos, ele estava levando sobre si, conforme diz Isaías capítulo 53, o pecado e a iniquidade de todos nós. Então esse Deus que é o santo, ele olha para aquela montanha de pecados derramada em ira sobre o Filho de Deus, nosso Cordeiro, e ele vira o rosto e desampara o Filho. Então nós podemos dizer o seguinte, irmãos, que ele foi desamparado não só porque o Pai era santo, mas ele estava ali sendo desamparado porque o Pai é amor. É por isso que ele foi desamparado. Ele foi desamparado para que eu e você pudéssemos ser amparados.
Ele merecia amparo e foi desamparado. Nós merecíamos desamparo. E porque ele foi desamparado, nós agora estamos sendo amparados por aquele que temos o direito em Cristo de chamarmos de Pai. Nós devemos considerar, sim, os sofrimentos de Jesus. Devemos considerar todo tipo de sofrimento de Jesus. A sua dor psicológica, emocional de estar ali, no alto daquela cruz. Ele foi traído por um amigo, como dissemos. Ele já tinha passado pela oração extenuante do Getsemane. Ele foi abandonado pelos discípulos. Olha quanta coisa se soma à questão psicológica e emocional do Salvador. Ele sofreu um julgamento injusto. Ele foi... aqueles que dias antes o tinham louvado, dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, agora estavam ali gritando, crucifica-o, crucifica-o, estimulado e incitado pelos líderes religiosos. E aí depois ele sofreu escárnio pelos soldados, desprezo por Herodes, viu e sofreu a arrogância e a omissão de Pilatos. Ele entrou em estado de choque pela tortura dos chicotes brutais. Ele sofreu a humilhação da nudez através das ruas e da via dolorosa, a zombaria dos líderes religiosos quando ele já estava ali, o hisopo humilhante que foi levado à sua boca com vinagre, a visão da sua mãe chorando, tudo isso era sofrimento para ele. E aí tinha outra camada de sofrimento que era a própria dor física, a hematidrose, que é quando a pessoa entra quase em colapso, né? Uma síncope ali, no jardim do Getsemane, que chegou a arrebentar os seus vasos sanguíneos, fazendo com que ele suasse grandes gotas de sangue, como registrou o médico Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Os murros que ele levou, com olhos vendados, a sede, a fome, a febre, a coroa de espinhos cravada com pauladas, o açoitamento brutal e hemorrágico, a trave da cruz, que pesava quase 50 quilos, para um homem que já estava nesse estado, ter que levar isso montanha acima, os pregos nas suas mãos, os pregos nos seus pés, o sufocamento que causava... o sufocamento crescente que causava não só desespero, mas começava a causar câimbras horríveis e cada vez maiores, até que elas fossem mortais. E aí teve a dor espiritual, que foi a pior de todas. Porque, como já dissemos, quando ele estava ali, levando sobre si a iniquidade de todos nós, ele perde pela primeira vez, e pela última vez da história de toda a eternidade do universo, ele perde a face do Pai. O Senhor sempre tinha feito a vontade do Pai. Por isso, ele sempre tinha diante de si a face do Pai. Mas agora, pela primeira vez, pela última vez, para ele fazer a vontade do Pai, ele tinha que perder a face do Pai. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o faria pecado por nós, para que por ele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E essa foi a pior das 12, porque quando ele perde a face do Pai, a comunhão com o Pai, Deus se ausenta, o Deus Pai, fazendo com que ele sinta o desamparo e a ausência do Pai, ou seja, ele sente na alma o próprio inferno. Porque o que é o inferno na sua essência, senão a ausência de Deus? Onde o Deus onipotente, onipresente, resolve não estar presente. Esse é o inferno. Então hoje, no Dia dos Pais, é bom que a gente considere todos os sofrimentos do filho. Mas por um momento eu queria te levar além disso que estamos falando. Eu queria que por um momento a gente refletisse nos sofrimentos do coração do pai. Quantos pais nós temos aqui essa noite? Faz um sinalzinho assim comigo. Quantos pais? Deixe-me fazer uma pergunta aos pais que estão aqui. Qual de vocês, se visse o seu filhinho sendo espancado brutalmente por covardes, não correria e não o livraria? Tem alguém de vocês que não livraria o seu filho? Ou qual de vocês, se vissem o filho se engasgando e começando a ficar azul, tentando respirar, puxar ar e não conseguindo, qual de vocês ficaria passivo? Qual de vocês não se moveria para tentar socorrer e desobstruir o filho, para que o filho voltasse a tomar ar? Então eu fico me perguntando, como que Deus... Veja, e eu amo os meus filhos, e você ama os seus filhos. Mas nós precisamos reconhecer que o amor de Deus é maior do que o meu como pai. Jesus disse que vós, sendo pais maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então eu fico pensando, e além disso tem outra questão, Deus não é só um pai mais amoroso que eu, mas o Filho de Deus é muito mais amável do que qualquer filho meu e seu, do que qualquer criatura que existe.
Então, como é que o pai viu o seu filho sendo espancado, e sendo torturado, e sendo crucificado, e o ar começando a não dar conta de sair do pulmão, porque é assim que se morre crucificado? E ele não fez, não interviu, não mandou um raio, não mandou as legiões. Por quê? E a resposta é: tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus não brinca com o pecado. De maneira que mesmo quando o seu filho carregou, ele não desviou a sua ira. Mas também existe outra razão. E a razão, bate no seu peito assim, ó, diz assim, ó, a razão é porque ele me amou. O pai não salvou o filho. O pai não teve, resistiu ao seu ímpeto de salvar o seu filho. Porque ele queria mais filhos semelhantes ao seu filho. Foi porque ele me amou e ele amou você, que ele jogou no seu filho o pecado. E canalizou o amor que era do filho para nós que éramos filhos da ira. É por isso. E essa manhã, quando eu meditava nisso, eu comecei a chorar, e chorar, e chorar. Dizer: Jesus, Senhor, como pode isso? A ciência diz que quando você ama demais uma pessoa, demais, 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 ao ponto de você ver ela sofrendo, a angústia que aquela pessoa sofre, você sofre a mesma angústia. Então, houve sofrimento no alto do Calvário, mas houve sofrimento no céu, só que a gente só vê o Calvário. Mas no céu havia angústia, no céu havia dor. É por isso que Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando isso aconteceu? No Calvário. Deus estava sofrendo as dores do seu filho, mesmo que ninguém visse a dor desse pai. Agora, imagine, irmão, que fosse o seu filho ou sua filha lhe pedindo socorro nesse salmo. Diz assim o versículo 7, Jesus dizendo, agora imagine que fosse o seu filhinho ou a sua filhinha, dizendo assim: todos os que me veem zombam de mim, eles fazem careta, eles balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, disse Jesus, no Salmo 22, tu me fizeste nascer, tu me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe, a ti me entreguei. Veja a confiança do filho nesse pai. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim eles abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e da presa do leão, a minha vida. Essa, irmãos, foi a única vez em toda a eternidade que a oração de um justo teve o rosto virado de Deus como resposta. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Foi por isso. Ah, que glória, irmãos. Que glória que existe. Foi este o meio necessário para que nós conhecêssemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Agora, a resposta viria, assim, no amanhecer do domingo de manhã. A resposta veio, Deus o salvou. Então, amanhece o domingo, e quando amanhece o domingo, o Salmo assume um novo tom. É por isso que a partir da parte B, do versículo 21 até o fim do Salmo, a gente vai ver uma mudança radical de tonalidade no Salmo. Ele começa como um salmo de pedido de socorro desesperado, de aflição, de angústia, de desamparo. Mas agora, ele é cheio de vida, ele é cheio de louvor.
E essa glória, essa alegria vai se espalhando até os confins da terra e até as gerações futuras. Porque foi isso que aconteceu a partir do domingo de manhã. Então o Salmo continua dizendo, a partir do versículo B, da parte B do versículo 21, sim, tu me respondes. Ele diz, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vós que o temais, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque ele não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto. Veja, está falando de nós. Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e se fartar. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Irmãos, em nome de Jesus, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra, irmãos, sabe qual é o confim da terra? Para quem escreveu esse salmo? Joinville. Joinville é o confim da terra. Que os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão diante dele, e até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. E virão, e anunciarão a justiça dele, e ao povo que há de nascer contarão o que ele fez. Amém? E é justamente, irmãos, por isso, pelo que ele fez, que nós e os nossos filhos e os nossos netos, e assim sucessivamente até que ele volte, nós estamos aqui e nós continuaremos aqui, louvando a ele, fazendo nessa noite, como nessa noite, memória dele, anunciando a justiça dele, nos prostrando diante dele, adorando somente a ele, celebrando a ele, entronizando a ele e sendo igreja para a glória somente dele. Amém? Amém. Então no domingo o pai não precisou mais reter o seu amor eterno pelo filho como na cesta da paixão, sabe? O pai entra naquela tumba, ressuscita o seu amado filho, erguendo daquele túmulo. E então Jesus fica 40 dias ali com os seus discípulos, irmãos. 40 dias, comendo com eles. De fato não tinha mais como eles negarem que, será que ele ressuscitou? Não. 40 dias, não era para um cara. Há muitas falsas religiões que um cara maluco diz que teve uma visão, teve uma revelação, teve uma aparição. Não, Paulo chega a dizer que mais de 500 irmãos viram Jesus. E eles derramaram o seu sangue, dando glória a Deus por isso. Irmãos, isso não foi alucinação. Jesus Cristo está vivo. E aí ele chegou a hora agora do Filho de Deus voltar ao seu trono, e ele é assunto aos céus. E a carta aos Hebreus vai nos dizer o que aconteceu a partir daí. Ele tinha mais uma missão. Ele precisava entrar no santuário eterno, além do véu, penetrar além do véu como sumo sacerdote, levando o seu próprio sangue de uma vez por todas, na presença imediata do Pai. O sacrifício perfeito e por isso mesmo o sacrifício final, o sacrifício definitivo. E aí nós temos a contemplação final, de Cristo como pastor, o bom, grande, supremo pastor. Ele em Filipenses diz que ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo, transformou-se em semelhança de homens, e então ele se humilhou por obediência até a morte de cruz, mas agora ele retorna. Ele retorna em glória e para a glória que sempre tivera com o Pai desde que o mundo existisse. E esse é o Salmo 24. O Salmo 24 é nesse sentido, é como se fosse o grito de um anjo sentinela sobre as muralhas do céu. Você já leu o Salmo 24? E agora esse anjo parece que vê Cristo se aproximar, vindo do campo de batalha do mundo. Então o Salmo começa, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele afundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor?
quem há de permanecer no seu santo lugar ou no seu santuário? É uma pergunta. E essa pergunta é feita mediante a contemplação de quem está vindo. Irmãos, não vinha qualquer anjo do trânsito da terra para o céu. Quem estava vindo? Estava vindo aquele que é o dono do mundo e é o dono dos que nele habitam. É ele que vem. Mas é um homem. Mas não é só um homem. É Jesus Cristo o homem. Jesus de Nazaré ressuscitado. Deus com Deus. 100% Deus, mas 100% homem. Com as marcas dos pregos. Com a marca da lança que o penetrou. Como um atestado de morte romana. Ninguém desce vivo da cruz. Esse era o comando romano. Mesmo que a pessoa estivesse ali, ressecada, imóvel, com a pupila imóvel, porque a pessoa que morria crucificada, ela morria na mais profunda cãibra. Então, há relatos de que os crucificados, minutos depois de mortos, o seu corpo estavam enrijecidos como tábuas. Mas mesmo assim, para ter 100% de certeza, aquele soldado foi e deu aquele golpe, né, com a lança romana, atravessando o pulmão e o coração do Senhor. É esse que está vindo agora e se achegando junto aos portais da glória. Que bênção, que alegria, que vitória. Mas veja a dramaticidade do versículo 3 e a sua pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de habitar no seu santo lugar? E essa é uma pergunta retórica, porque a resposta óbvia é: ninguém. Quem tem justiça própria para entrar no santo dos santos celestial? Ninguém, nenhum homem, nenhum anjo é bom, ninguém é corajoso, ninguém é santo o suficiente para subir o monte do Senhor e para se apresentar diante da santidade imediata de Deus. Isaías 33:14 diz: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Irmãos, quem de nós é limpo de mãos e puro de coração? Jeremias fala no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Então quem? E a resposta vem no versículo 4, quando diz, ele é limpo. Está vendo ali? As nossas traduções dizem, aquele que, como se desse um exemplar. Quem pode usar esse espaço? Aquele que for membro. Mas não está falando de maneira genérica. O sentido ali é de uma pessoa específica. Ele é limpo de mãos. E ele é puro de coração. Quem é ele? É aquele que está chegando. É aquele que se aproxima dos portais eternos. Ele é puro de coração, limpo de mãos. Ele não entrega a sua alma à vaidade. Ele não jura falsamente. Irmãos, o Senhor nunca entregou a sua alma à vaidade. A missão dele foi tão difícil porque glória facilmente para nós se confunde com vaidade, não é verdade? Se eu tivesse a glória de ganhar na Mega Sena, com certeza a minha vaidade seria repaginada, meu conceito de vaidade. Mas o Senhor, sendo o Rei da glória, ele se encarnou em humildade. Ele sempre foi glorioso, mas ele se revelou humildemente. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele sempre fugiu das coroas humanas, porque essas coroas roubariam ele do propósito da cruz. Várias vezes quiseram coroá-lo, ele se escapou, se omitiu, fugiu, se desviou, porque ele não veio para reinar, ele veio para morrer. Lucas 19:38 diz, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E ainda diz, em Romanos 9:25, Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, o Deus bendito eternamente. Amém. Então agora ele não precisa mais fugir das coroas. Agora ele pode assumi-las conforme ele é digno, irmãos. Então ele se aproxima e o Salmo diz, ele receberá do Senhor a bênção do Deus da sua salvação.
Do que o pai o salvou? O pai o salvou de apodrecer o seu cadáver em decomposição. Porque esse é o castigo dos corpos que pecam. Mas o pai não deixará que o seu justo visse corrupção. Ele é bendito. É isso que diz, ele será abençoado. Ele é Deus bendito. E quais seriam as bênçãos que ele recebeu do Pai? Em primeiro lugar, o Pai lhe deu todas as coisas criadas. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele foi abençoado com um nome que é sobre todo nome, a fim de que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebeu a justiça do Pai. Como disse, que não permitiu que o seu santo visse corrupção. Como diz o Salmo 112, 9, ele espalhou, ele deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder será exaltado em honra. Irmãos, nós, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, não precisamos ter medo de se aproximar do Senhor, com receio da sua destra justiça. Mas nós podemos confiar na sua promessa, lá em Isaías 41:10, que diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Com o quê? Com a destra da minha justiça. Ele recebeu e ele reparte, ele recebeu e ele compartilha conosco. Versículo 6. Como ele é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Então ele é tão glorioso que ele começa a imprimir semelhança naqueles que se aproximam dele. Porque aqueles que o buscam vão se assemelhando a ele. O ponto que diz, ele tem uma geração que é igual a ele. Tem uma geração de pessoas que estão buscando a face do Deus de Jacó. Porque assim como ele é, assim somos também nós nesse mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Então, o Senhor Jesus é o padrão de imitação em todos os aspectos da nossa vida. Marido, ame como Cristo. Esposa, imite como a igreja se submete ao amado Cristo. Filhos, olhem para a obediência de Cristo. Empregados, olhem para Cristo, o servo excelente. Pessoas que estão em posição de autoridade, olhem para Cristo, o justo. Cristo, 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 a medida de todas as coisas. Talvez você diga, mas eu não consigo buscar a face dele. Eu não consigo ser como ele. Eu não consigo imitá-lo. Eu não consigo andar nas suas pegadas. Ele é perfeito demais. Fé. Porque ele não apenas, irmãos, é o Deus dos perfeitos, mas ele é o Deus que aperfeiçoa os imperfeitos. Por isso que não fala o Deus de Abraão. Por isso que não fala o Deus de Isaac. Fala logo o Deus de Jacó. Graças a Deus que ele disse que é o Deus de Jacó. Porque daí há esperança para mim e há esperança para ti. Porque se tinha um cara errado na vida, era o Jacó. Mas Deus foi trabalhando insistentemente, teimosamente, vamos dizer assim, com o Jacó. Foi martelando, martelando, martelando. Tem um momento que deu até uma martelada na juntura da coxa aqui, que o cara ficou todo rengo, como se diz em Joinville. Já nem mais conseguia andar como andava. Jesus muda o nosso jeito de andar, nem que seja na base do golpe, nem que seja na base do soco, mas ele não desiste de fazer um Jacó miserável, enganador, num príncipe e numa princesa de Deus. Esse é o Deus de Jacó, assim como eles são aqueles que buscam a sua face. Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra, irmãos, é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. É esse Jesus que agora chega diante dos portões da glória eterna. É por isso que o versículo 7 ali vai dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque agora ele chegou, ele estava vindo, mas agora ele chegou. E quando ele se aproximou, ele era tão grande em glória, que os grandes portais da eternidade parecem pequenininhos demais. Vamos quebrar aqui a parte de cima para que ele consiga passar. Levantai-vos, ó portais eternas. Veja, durante milênios, desde a criação do mundo, nunca um homem tinha passado por aqueles portais. Nunca. Os santos aguardavam redenção. Os santos da antiga aliança aguardavam redenção. Mas agora um homem vai estrear o céu. Um outro homem teve a oportunidade de estrear, Adão. Mas o que ele fez? Ele e a raça que ele representava, caíram, caímos.
Então, não houve ninguém. Ninguém tinha andado naquela pista. Ninguém tinha feito esse fluxo de fora para dentro. Nenhum homem. Mas agora, amados irmãos, louvado seja Deus. Quem é esse que vem? Isaías 63 pergunta, quem é este que vem de Edom, com vestiduras pintadas de vermelho escuro? Quem é este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força? E a resposta é, sou eu que falo em justiça, sou eu poderoso para salvar. Jesus significa o quê? Jeová salva. Quem é este? Mateus 21:10, ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se toda a cidade e perguntava, quem é este? Herodes perguntou, quem é este a respeito de quem ouça essas coisas? João Batista disse, este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim, passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia. Os discípulos, os céticos, se entreolharam e disse, quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até perdoa pecados? Então o pai diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. É esse que está vindo, irmãos. É esse que os anjos falam, levanta o portal aí, o negócio não vai passar. Ele é glorioso. Ele é o rei da glória. Homem, Jesus Cristo, homem. Um homem pelos homens. Louvado seja o seu nome. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Ouçam a ele. É diante deste homem que os portões eternos estremecem. Você lembra que havia uma espada que impedia? Você lembra que no final de Gênesis capítulo 3 havia uma espada guardando a árvore da vida? E essa espada era de fogo, ela ficava fazendo uma ronda, para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Mas agora, irmãos, não há mais espada impedindo a gente de entrar na vida eterna. O que há é aquele que quando abre a sua boca, a espada sai dentro dele. Por que a espada sai dentro dele? Porque ele vai cortando e abrindo na sua própria vida um novo e vivo caminho. Então a espada que era contra nós, agora a espada está a nosso favor. Levantai-vos, ó portais eternos. Por que eles anunciam que ele é forte e poderoso na guerra, se vemos que o seu lado vem perfurado com a lança, se as suas mãos e pés vêm transpassados por grandes pregos? Exatamente por causa disso. Você já pensou por que Jesus conserva as cicatrizes? O corpo dele não foi ressuscitado em glória, por que ele conservou aquelas cicatrizes? Porque aquelas não são cicatrizes de fraqueza nem de vergonha, aquelas são cicatrizes de glória. Lá em Apocalipse, quando João olha para o trono, ele vê assim, e olhei, e eis que vi em pé, no centro do trono, um cordeiro como que recém-assassinado. É como se ele estivesse correndo sangue ainda. Por que isso, irmãos? Porque há no dia eterno, há na eternidade, esse frescor do sangue de Cristo que jorra dele. Por que isso? Porque é dali que emana a minha e a tua adoração. Por que nós adoramos? Adoramos, e aí vem os cânticos de Apocalipse. Digno és, porque foste morto, é isso? Porque foste morto e compraste para Deus povos, ou homens de toda língua, tribo, povo, raça e nação. E por que nós vamos adorar? Porque há uma memória do Calvário por toda a eternidade. Então ele conserva as cicatrizes porque aquilo são insígnias gloriosas que ele mantém para ele. Tenham ânimo, ele pode dizer, eu venci o mundo, olha aqui, eu venci o mundo. O Senhor forte e poderoso venceu o mundo e ele cravou na sua cruz a nossa dívida. Lembra disso quando Colossenses fala sobre isso daí? A cédula que nos era contrária, a dívida que nos era desfavorável, ele cravou-a na cruz, despojou os inimigos espirituais, os expôs publicamente ao desprezo, venceu o pecado, venceu a tentação, despachou o tentador e arrancou da sua mão ainda o poder da morte, tirando depois da morte o seu próprio ferrão. Onde está a morte, tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Esse que está vindo, o Rei da Glória. Há muitos que estão atrás de Deus. Deus, eu estou aqui te buscando porque eu quero uma vitória, eu quero a minha vitória particular, eu quero a minha bênção individual, eu quero a minha vitória. Irmãos, nós não somos um povo que idolatra e persegue a nossa própria vitória. Nós somos um povo que se reúne para celebrar a vitória dele em nosso favor. Amém? Não há maior vitória, e com ela todas as demais nesta.
de que ele venceu a pior de todas as guerras, as batalhas, sabe? Não vamos ficar pedindo a ele, sabe? Vamos juntos cantar a sua vitória. Não precisamos correr atrás do Senhor em busca da minha vitória, da sua vitória. Ele já veio, sabe? Ele já nos tornou participantes da sua vitória. E é por isso que diz, o Salmo termina, quem é este Rei da Glória? Ele acrescenta, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Não é só uma repetição poética, existe um elemento a mais no último versículo. Sabe qual é o elemento? O elemento é que na primeira vez que ele diz, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Se parasse o salmo aí, eu e você teríamos certeza que ele é um herói, que ele é glorioso, que ele é poderoso, que ele é incomparável, mas ainda assim ele seria um herói solitário. Mas agora ele diz, ele é o Senhor dos Exércitos. Então ele vem e atrás dele vem o seu exército. Nós estamos incluídos nessa entrada triunfal. Eu e você, eu e você. Os mais medrosos, os mais desqualificados, os mais defeituosos para sermos alistados. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo por meio de Jesus Cristo. É nele. A nossa vitória é estar perto dele. É caminhar atrás do vencedor nas pegadas para sermos contados como o exército do Senhor dos Exércitos. É aí que está a nossa alegria, é aí que está a nossa conquista. Quem é o seu exército? Apocalipse 14:4 diz, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus, para Deus e para o Cordeiro. Irmãos, somos nós. Nós também, em Cristo, vencemos a maldição da lei. Em Cristo vencemos a tirania do diabo. Em Cristo somos capacitados a vencer as seduções do mundo. Em Cristo nós somos qualificados para derrotar a carne. Em Cristo nós podemos sobrepujar o terror da morte. Não é que nós sejamos fortes e poderosos, mas é que nós estamos escondidos à sombra daquele que é onipotente, ele sim, o Senhor forte e poderoso na guerra. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, quanta glória até mesmo na sua humildade, sabe? Em repartir humildemente conosco a glória que é dele. Sabe? Eu já contei uma vez, né? Uma vez um novato na NBA, ele tinha sido recém-contratado pela primeira temporada e pelo time do Chicago Bulls, na época que o Michael Jordan estava jogando. E o Michael Jordan, naquela noite, fez 52 pontos. E no último quarto do jogo, o técnico, o jogo já estava ganho, o Jordan já tinha ganhado o jogo para o Chicago. O técnico olha para o banco, vê ali o calouro e diz assim, entra aí, falta só 20 segundos para terminar, para tu dizer que tu estreou. E aí o calouro entrou, sofreu uma falta, errou um arremesso, e o segundo choradinho caiu, e acabou o jogo. E aí vieram entrevistar o calouro depois, falaram, e aí, qual foi a sensação desta noite? Ele disse, eu estou muito feliz, porque nesta noite, eu e o Jordan juntos fizemos 53 pontos. E aí todo mundo deu risada, como vocês, porque perceberam que ele estava brincando. Então, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, nós juntos vencemos. De quem é a glória? Dele. Mas nós temos que entrar em quadra. Está entendendo? Ele está dizendo, entra aí, faz alguma coisa. Não vai ficar lá de braço cruzado. Entra aí, participa da minha vitória. Porque eu quero repartir a glória com você. Mérito dele, esforço nosso, glória de todos nós juntos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Não é humildade da parte dele, irmãos? Glórias a Deus por isso. Então, isso significa o quê? Que jamais a gente deve se atrever que eu e você podemos chegar sozinhos diante desses portais achando que vamos dar um carteiraço lá. Não ache que a tua religião, que a tua ética, que a tua boa conduta, que os bons princípios que teu pai, sabe, te deram, que isso daí vai te dar, crachá, vai te dar acesso a você chegar e dizer, pode abrir aí que eu me garanto. Não garante, irmão. A gente só garante se a gente entrar no vácuo dele, seguindo ele, nele, no amado.
Porque fora dele, irmãos, eu e tu jamais teríamos mérito, jamais teremos aceitação ali. Então a nossa esperança está na sua bandeira sangrenta e a sua bandeira sobre mim é o amor. E assim nós reconhecemos que a melhor definição desse rei é o Rei da Glória. Porque ele não apenas abre os portões eternos, entra na sua glória, como ele também abre para a sua igreja o caminho que estava fechado, o acesso que não existia. O unigênito Filho de Deus tornou-se primogênito de muitos filhos chamados à glória. Louvado seja Deus. E quando eu fico refletindo nessas coisas, meu coração se quebranta profundamente, irmãos. Porque é esse Rei da Glória, é esse que gritou na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? É esse glorioso Senhor e Salvador. É esse Rei da Glória que os portais eternos não comportam. É Ele que chega para a sua igreja e bate, e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meu Deus, os portais eternos estremeceram. Os anjos se entreolharam e gritaram de alegria, de impressão, de majestade revelada. E agora esse Rei da Glória, diz Apocalipse capítulo 30, versículo 20. Ele chega com toda a sua glória diante da porta do meu e do seu coração, como a igreja dele, porque a carta foi escrita para a igreja. E diz, eis que estou à porta. Ninguém abriu. E eu estou batendo. Será que alguém vai me escutar? Será que você vai me escutar? Irmãos, quando eu reflito nesse contraste do Rei da Glória, os portais eternos se abrindo, e esse mesmo Rei, essa mesma pessoa, o bom pastor que deu a sua vida, o grande pastor que está nos conduzindo, o supremo pastor da glória, ele vindo na porta da igreja, na porta da minha vida, da sua vida, e encontrando essa porta fechada, isso por si só já é humilhante para nós. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, então eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por que nós não estamos com a porta aberta? Por que nós não estamos com as nossas portinhas abertas? Por que ninguém está gritando, levantai, ó portinhas, comidas de cupim do coração do Theo? Levantai-vos, ó portinhas empenadas, esfareladas, tortas, sem óleo. Levantai-vos, ó portinhas, para que entre o Rei da Glória. Mas as portinhas estão fechadas. E isso me lembra de Cantares, capítulo 5, quando o amado vem. Você lembra dessa passagem? O amado vem do vale, com a sua cabeça molhada com as gotas da noite, com o orvalho. E ele chega desejoso por ter comunhão com a sua amada. E ele grita, abre, amada minha. E sabe qual é a resposta dela, irmão? A resposta dela basicamente é assim, já lavei os meus pés. Já despi a minha túnica, como tornarei a vesti-la? Já lavei os meus pés, como sujarei novamente? Irmãos, de novo, a noiva de Cantares e a igreja do Apocalipse não fala do descrente. Fala de nós como igreja. Nós é que precisamos estar atentos, como aquele sentinela. Nós precisamos estar assim, ó, ansiosos pela sua vinda. E, no entanto, como ele nos acha sonolentos. Ah, é meu já me ama, eu já amo. Agora, essa hora me chamando.
Ah, hoje eu vou ter que orar. Ah, mais um culto de domingo, é só mais um culto. Mas ele quer ter mais comunhão contigo. Ah, mas tá bom. Ah, já lavei meus pés. Vai me dar trabalho. Estou com preguiça. E aí ele mete a mão pela fresta para ela ter certeza que é ele. E ele chamando a atenção dela. Você sabe que mão tem a ver com atitudes e bênçãos, né? E diz que destilava mirra a mão dele pela porta. E quando ela vê a mão dele, o coração dela estremece. Mas ela levanta. Ah, daqui a pouco eu vou ali. É o nosso daqui a pouco, é o nosso ano que vem, é o nosso, é que a minha fase agora está corrida, é porque eu ainda não alcancei isso, eu ainda não concluí aquilo, ou então o contrário, eu já fiz bastante, eu já estive bastante com ele, eu já lavei os meus pés várias vezes, eu já me dispus bastante, agora já deu já. E é ali que a gente deixa o Rei da Glória plantado à porta. Quando finalmente ela levanta, como que diz assim, agora está no meu momento, agora eu vou estar no controle da situação. Ela abre a porta e ele não está mais. E aí ela sai atrás dele desesperada, porque às vezes a gente só valoriza o que perde para a vergonha nossa. E aí os guardas da cidade a acham e a espancam violentamente. Como é que está aí? Você já percebeu uma coisa? Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 5, Paulo escreve assim, Ele vos deu vida quando vós estáveis mortos em vossos pecados e delitos. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como é que nós estávamos? Mortos. Mas agora, se você vira Efésios umas páginas, você vai lá no capítulo 5, no versículo 14, e existe um outro alerta ali, um outro chamado. Não é mais o chamado como Jesus fez para Lázaro. Lázaro, te ergue e vem para fora. Há um outro chamado ali. Sabe qual é o chamado? Ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ué, mas não foi ressuscitado já no capítulo 2? Mas por que no capítulo 5 está deitado, cochilando no meio dos mortos? Apatia espiritual, sonolência, inércia. Irmãos, estávamos sexta-feira aqui na vigília. Eu estava andando por esse corredor aqui embaixo, orando, e meu espírito começou a se incomodar, e eu comecei a falar, Senhor, Senhor. E aí me veio aquele versículo de Isaías, desperta, desperta ao braço do Senhor. E eu comecei a orar assim, desperta, desperta ao braço do Senhor. Faz proezas, desperta, desperta ao braço do Senhor. E o Senhor me respondeu com Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quantas vezes eu vou chamar meus filhos de manhã e eles estão com sono e preguiça? E aí eu falo, levanta galerinha, levanta que já é a hora, vamos lá. Sabe qual é a resposta deles? Pai, eu estou com sono. Qual é a minha resposta? Se você não levantar, vai continuar com sono. Espanta o sono, espanta a preguiça. Mas é que eu estou com preguiça. Exatamente. É porque tu está com preguiça que tu tem que espantar a preguiça e o melhor jeito é ficando em pé. Seu pai faz isso também? Sabe o que acontece quando o pai quer espantar a sonolência e a preguiça do filho? O filho odeia. É verdade isso, irmão? Se o filho tivesse liberdade, o travesseiro ia voar chute, ia voar tudo. E é interessante porque a gente muitas vezes fala para um, fala para o outro, irmão, é a hora de despertar. Sabe qual é a reação das pessoas hoje? O pastor está querendo o quê? Me enquadrar? Está querendo mandar em mim? Está querendo... A galera fica pistola. Irmãos, espiritualmente, a gente falou disso depois na vigília, nós oramos, dobramos o joelho, fizemos um clamor, quem estava aqui sabe. Deus nos deu uma Ferrari, irmãos.
Deus reuniu aqui pessoas com chamado, pessoas com talento, pessoas com experiência, pessoas com vocações, pessoas com conhecimento, pessoas com fervor, pessoas com grandes testemunhos. E a Ferrari está desligada. A Ferrari está sem gasolina. Aí nós temos que, vamos lá, força, vamos ver se na descida embala, pega de segunda. É uma Ferrari, irmãos. Ou será que Deus não fez promessa na sua vida? Ou será que não é para esse tempo que você foi colocado no lugar onde Deus te colocou? Ou será que não tem gente clamando por socorro desesperada? E nós estamos orando para Deus nos dar um espaço com mais possibilidades, com mais potencialidades. E eu sinto o Senhor falando, olhando e falando assim, ó, você tem certeza? Tem certeza que você quer mais? Eu quero dar, mas vocês mal e mal conseguem aproveitar o que eu já dei. Irmãos, fique de pé, em nome de Jesus. Levantai-vos, ó portinha do nosso pobre coração, e entrará o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Os céus não se mantiveram fechados para ele. E a sua portinha de hobbit? E a porta da sua toquinha, do seu barraquinho aí? Vai se conservar ali, trancada? Ou você vai dizer, realmente Deus está falando comigo essa noite? Levantai-vos, ó, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele quer entrar. Eis que estou à porta e bato.